A filosofia da liberdade de Sartre nasce fenomenológica, como nós já vimos. A descrição das estruturas de ser, uma ontologia fenomenológica, mostram o em si, o para si, o ser para outro, a relação com o outro, o conflito e aquilo que moveria essa estrutura, o ser em si para si, o ser hipostasiado pelo ser para si como totalização ou realização de seu ser. Bom, isso poderia ser considerado a primeira fase do pensamento sartreano, que posteriormente teria um segundo momento, uma segunda fase, que se poderia chamar de marxista, que é aquela fase em que Sartre se aproxima do debate marxista e tenta levar a liberdade como aquela incógnita ou aquela variante que não foi considerada pelo marxismo, e por isso a Revolução Socialista estaria sempre em risco, enfim, esse debate. Mas a gente não pode esquecer que já em 49, voltando-se para o Ser e o Nada, a gente tem o Lukács, que também é um crítico bastante ferrenho, ou seja, ele representa esse momento do Sartre mais marxista, ou a crítica a isso. Ao passo que, se for para a gente pensar as críticas que foram feitas ao Ser e o Nada, a primeira delas a ser memorável é a do próprio Sartre, que diz que o livro foi lançado em 1943, em plena guerra, e o Sartre diz que esse livro ele pesava exatamente 1 quilo, então era importante para pesar alimentos durante a guerra, frutas, verduras, né, um período de escassez e de dificuldade, de ocupação alemã, então esse livro teve essa função inicialmente. O que não é de todo verdade, ele já vai ser discutido, eu fiz esse trabalho no meu doutoramento, e depois foi publicado, Sartre entre a liberdade e a história, a filosofia de Sartre entre a liberdade e a história, justamente para mostrar que essa passagem do momento, pode ser considerado um momento, do ser e o nada ao momento da crítica da razão dialética, não se tratava de modo algum de uma ruptura, nem de algo que Sartre acrescenta, né, como uma novidade que apareceu e ele acrescenta, mas que isso era um desdobramento necessário da própria ontologia, e isso eu mostro nos detalhes nesse livro, e eu mostro as críticas que efetivamente foram feitas ao Ser e o Nada, que são imediatamente posteriores, que tendiam a dizer que se tratava de uma obra que de fato dava conta da história, da sociedade, ou pelo menos tinha o germe da explicação do que seria a história, e outros dizendo que era algo absolutamente idealista. Bom, e há um terceiro, quer dizer, a gente tem um nicho de críticas ao Sartre voltadas ao ser e o nada, a filosofia da liberdade, alguns de cunho marxista, mas não necessariamente. A gente tem as críticas marxistas e o grande nome, a meu ver, é o Lukács, que foi escalado para esse trabalho, quer dizer, de mostrar que a filosofia da liberdade era algo burguês e que não deveria fazer parte da luta marxista ou socialista. E um outro tipo de crítica, essas eu acho que não é o momento, mas é importante também de ser dito, que são as críticas produzidas pela extrema-direita, no caso são sempre ad hominem, né? Ataca o Sartre, a pessoa do Sartre, então eles divulgam um Sartre colaboracionista, um Sartre e Simone de Beauvoir pedófilos, né? Sempre esse assunto, sempre nesses caminhos, e sobre isso eu sugiro um trabalho do Nazário, A Literatura de Resistência de Jean-Paul Sartre. Isso tem disponível na internet, depois eu vou indicar o link, e tem também na bibliografia do meu livro de pós-doutoramento. Eu vou indicar o link para que vocês possam ler, quem tiver interesse, evidente, a maneira como isso é feito de maneira sistemática, essa perseguição, financiada e profissional. Quer dizer, eles contratam pessoas para mostrar que Sartre está errado, que Simone é isso, que, enfim, não apenas eles, mas a esquerda progressista como um todo, a esquerda sobretudo, mas todos os progressistas. A respeito, ainda vale a pena dizer dos debates do Sartre, por exemplo, com Lévi-Strauss, ou seja, a maneira não só desrespeitosa, mas até grosseira que Lévi-Strauss ou mesmo Foucault trataram Sartre quando Sartre falou de antropologia ou de história. Então a gente tem um debate enorme, que é teórico, que é o que nos interessa imediatamente, tirando de lado essa ação da extrema-direita, que na verdade é ad hominem, não interessa, que não é o debate do pensamento de Sartre, mas a pessoa do Sartre como alguém ruim, o que levaria junto o pensamento, nós já sabemos desses recursos que são usados, então não interessa isso. Nós vamos até falar um pouco da crítica marxista também, mas para começar, eu convido a ler um pedacinho do livro do Merleau-Ponty,
o visível e o invisível, que é justamente a mais contundente, a crítica mais importante, que tenta manter dois Sartres. Um Sartre ligado ao ser e o nada, à liberdade, a uma espécie de ontogênese privada, e um Sartre que de repente se toca e se converte e muda o seu discurso e começa a falar do homem no mundo, das agruras, da opressão. Isso é o visto de fora. Eu pretendo ainda nessa sequência de vídeos mostrar que o pensamento de Sartre ele tem uma coerência, mas essa coerência ela é interna e é uma coerência que reúne todas as possibilidades das obras dele, as de política, as crônicas, a literatura, o teatro e os próprios textos técnicos de filosofia. Bom, dito isso, feita essa breve introdução, né, à história da filosofia, como um todo. Ah, sim, ainda vale a pena fazer referência à ruptura, né, que a gente vai ter entre o Merleau-Ponty e o Sartre, que é definitiva em 56, mas eles vinham se bicando, né, por diferenças, e essas diferenças são sempre ligadas à política, porque se a gente considerar que ambos partem da fenomenologia, que ambos têm lá um pé no Russell, um debate com Heidegger, e que ambos estão no século XX na França, e eles chegarem a se opor a ponto de se desentenderem publicamente as cartas sobre a ruptura, né, dramática do Merleau-Ponty e do Sartre, tratados pela Marilena Chauí, também é algo que eu sugiro de ser lido. Mas, enfim, a gente tem no Merleau-Ponty essa primeira crítica ao pensamento do Sartre, e ela se volta justamente para o coração da ontologia. Diz assim o Merleau-Ponty, no Visível e Invisível, página 59. É graças a essa intuição do ser como plenitude absoluta e absoluta positividade, graças a uma visão do nada purificado de tudo, o que nele metemos de ser, que Sartre pensa explicar nosso acesso primordial às coisas, sempre subentendido nas filosofias reflexionantes e sempre compreendido no realismo como uma ação impensável das coisas sobre nós. A partir do momento em que me concebo como negatividade e o mundo como positividade, não há mais interação, caminho eu próprio diante de um mundo maciço. Entre ele e mim não há encontro nem fricção. Portanto, ele é o ser e eu sou nada. Somos e permanecemos excitamente opostos e confundidos, precisamente porque não somos da mesma ordem. Permaneço no centro de mim mesmo, absolutamente estranho ao ser das coisas, e justamente por isso destinado a elas, feito para elas. Aqui, o que se diz do ser é o que se diz do nada. Se identificam. É o direito e o avesso mesmo do pensamento. A clara visão do ser, tal como é sob nossos olhos, como o ser da coisa que é pacífica e obstinadamente ela mesma. Assente sobre si, não eu absoluto. É complementar ou mesmo sinônima de uma concepção de si como ausência e ilusão. Enfim, ele continua. Eu não vou me ocupar mais da leitura, mas eu sugiro fortemente que vocês atentem para isso. Aqui a gente tem a crítica, ou a base, de toda a crítica que vai se fazer ao Sartre, por se tratar de uma ontologia fenomenológica, mas que seria também uma filosofia de sobrevoo. Ou seja, que a liberdade que Sartre descreveu, ela não estaria, de fato, descrevendo a realidade da existência, mas um de seus aspectos. E esse embate do Sartre e do Merleau-Ponty, ou do Merleau-Ponty e do Sartre, ou essas diferenças, é interessante que eu vou, para explicitá-las de maneira direta, usar um exemplo. Sartre entende que uma montanha, ela somente pode ser um obstáculo caso eu me projete a ultrapassá-la. E esse exemplo está no Ser e o Nada. E o Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção, tem um outro exemplo em que ele diz que é uma relação pré-significante, o sentido, ele estaria antes da constituição do mundo e ele já se revelaria no mundo. E o sentido dessa relação entre o corpo e a montanha que tornaria ela inescalável ou não. Então veja, Sartre ele pensa que é o projeto humano, desse mundo humano, que faz com que as coisas apresentem o seu coeficiente de adversidade. O Merleau-Ponty ele propõe uma compreensão do coeficiente de adversidade que antecede a própria constituição de sentidos. Por isso Sartre vai se opor ao Merleau-Ponty, dizendo que ele descreve um mundo que já tem um sentido autóctone, ao passo que o Merleau-Ponty vai se voltar contra a filosofia do Sartre, dizendo que, por se tratar de uma filosofia de sobrevoo, que não poderia descrever a situação real do operário, por exemplo, ou seja, uma filosofia
ainda burguesa. Essa é a crítica mais interessante e ela mostra a necessidade também nesse crescente do pensamento sartreano, porque seria inadequado pensar isso como evolução. Trata-se de algo que já está presente no Ser e o Nada e que se apresenta novamente na crítica da razão dialética de uma maneira mais estruturada socialmente, ou seja, nós temos a passagem do em si, para si, ao para outro, esse para outro a um outro com letra maiúscula, que é a instituição, e dessa institucionalização a história. E Sartre tem um percurso que mostra bem essa passagem, e esse será o tema, então, do segundo vídeo. Essa passagem de Sartre, que não é traumática, como eu tentei mostrar no meu doutorado, eu mostrei no meu doutorado, a minha pesquisa de doutoramento, que não é traumática, mas necessária, no sentido de um desdobramento necessário. Eu não poderia partir de lugar algum. E o lugar mais adequado de partir é a consciência situada. É dessa consciência situada que todas as demais estruturas serão descritas.